depois do Pentecostes. Pentecostes aqui, meus amados, hoje nós falamos esse termo, essa palavra Pentecostes, e nós sabemos que o que ele quer representar, o que ele quer dizer. Pentecostes existe há muito antes, não tem comparação, muito antes do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Pentecostes era uma festa celebrada pelo povo de Israel, uma festa instituída pelo Senhor, que deu ao seu povo perpetuamente. E hoje, o fato de sermos uma igreja neotestamentária, a gente entende que Pentecostes é aquilo que aconteceu ali naquele cenáculo, cujos relatos estão em Atos capítulo 2. Ainda que no passado o povo celebrava essa festa maravilhosa de Pentecostes, hoje nós entendemos que o significado que está mais intrínseco nesse nome é o derramamento do Espírito de Deus. Assim como aconteceu lá no primeiro século, e assim como continua acontecendo nos dias de hoje. Amém? Não como foi lá. Aquilo não vai se repetir. Aquilo foi o cumprimento de uma profecia extraordinária. No entanto, depois de Atos 2, o Espírito do Senhor continuou a ser derramado e continua ainda hoje. Amém? E a gente fala muito a respeito do antes do Pentecostes. A gente fala do que aconteceu em Pentecostes. E pouco falamos a respeito do depois do Pentecostes. E eu quero falar sobre esses três, mas eu vou dedicar aí 80% do tempo falando sobre o depois. O que aconteceu depois. Antes do Pentecostes, o que o povo de Deus tinha era uma promessa da descida do Espírito Santo. Jesus disse em Lucas, capítulo 11, verso 9 e 13. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. No verso 13 ele vai dizer a respeito de que ele estava falando. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Jesus está dizendo, a quem pedir o Pai vai dar o Espírito Santo. Em Lucas 24 e verso 49, o Senhor Jesus vai dizer, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Promessa. O Senhor Jesus prometendo a promessa do meu Pai, a promessa do derramamento do Espírito. Então fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém. Em Atos capítulo 1, do 4 ao 8, uma das últimas aparições do Senhor Jesus, antes de ser elevado aos céus. Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu:
Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa que ele tinha. Essa era a promessa que ele deixou, de que o Pai derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Enquanto os discípulos estavam perguntando e preocupados sobre restaurar um reino terreno, o Senhor Jesus fala: deixe essas coisas de lado, vocês vão receber um poder do Espírito, e esse é um poder que não é terreno, ele é celestial, ele é eterno, ele vai vir do céu sobre vocês. É maior do que qualquer reino humano, é maior do que qualquer poder humano. Então havia esta promessa no antes de Pentecostes. E os discípulos creram na promessa e a reivindicaram sobre suas vidas. Amém? Eles acreditaram no que o Senhor falou, eles creram. E eles a aguardaram, a solicitaram, a requereram do Senhor. Atos capítulo 1, versos 12 e 14. Então eles voltaram para Jerusalém. Jesus mandou que eles ficassem aonde? Onde Jesus mandou que eles permanecessem? Em Jerusalém. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Os discípulos creram na promessa e eles estavam sempre reunidos, clamando e pedindo. O Senhor prometeu que daria o Espírito Santo e nós estamos aqui pedindo, nós estamos aqui clamando, nós estamos batendo na porta e nós queremos que o Senhor cumpra a tua promessa, derrama do teu Espírito Santo. E eles creram e a reivindicaram. E eles a buscaram em oração. Eles permaneceram se santificando, eles estavam em comunhão, eles estavam edificando uns aos outros, eles estavam buscando, eles estavam constantes, eles perseveraram. Perseveraram. E aí então, vem o durante o Pentecostes. Esse nós já estudamos tanto, nós lemos tanto. E veio o cumprimento da promessa. Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, capítulo 1, verso 1. Atos capítulo 2 e verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Cumprimento da promessa. Durante o Pentecostes, estavam num só lugar, e esse de repente, não é que eles não esperavam, não é que veio de surpresa, é que foi assim. Ele veio, simplesmente veio. E os encheu, e os encheu, e os encheu. Então, o cumprimento dessa promessa, mas também durante o Pentecoste, o que aconteceu de extraordinário foi a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Atos 2 e verso 6. Quero ler o verso 6, o 8 e o 11 de Atos 2, que falam a mesma coisa. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? E o verso 11, tanto o judeu como os convertidos ao judaísmo
cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. 3 vezes, no mesmo capítulo, o mesmo relato. Porque isso era o que tinha de extraordinário ali. As pessoas não falavam uma língua mudando a sua língua natural para que o outro entendesse. Cada um falava a sua própria língua, mas o outro a ouvia na sua língua materna. Lembre-se que ali estavam presentes naquela festa pessoas de mais de 10 nações diferentes. 14 ou 15 nações estavam ali. Então, durante Pentecostes, o que se ouvia foi a pregação do Evangelho. Porque depois desse ocorrido, o que Pedro faz? Começa a pregar. Começa a pregar o Evangelho. E agora que eles todos ouviam em seu próprio idioma, eles se recordaram daquilo que o Senhor Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e pregam o Evangelho. Será que será que eles pensaram que o idioma seria um problema para eles? Porque agora não é mais. Porque agora não é mais. E essa língua que falam aqui é diferente da língua que Paulo fala aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 14 e verso 14, o apóstolo Paulo fala: pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O apóstolo Paulo não está falando da mesma língua lá de Atos 2. Ele está dizendo de uma língua falada para edificação pessoal, porque ele diz: o meu espírito realmente ora. Realmente ora. Bem, cumprimento da promessa, pregação do Evangelho, mas também o crescimento exponencial da igreja aconteceu durante Pentecostes. Um crescimento extraordinário da igreja. Verso 41 de Atos 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Era uma festa popular. Era algo internacional que acontecia ali. Era algo que movimentava nações inteiras. E naquele dia, naquela pregação de Pedro, do iletrado Pedro, do sem instrução Pedro, do bruto Pedro, 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus e foram batizadas. Então, durante o Pentecostes, se cumpriu a profecia, pregou-se o Evangelho com a coragem e a ousadia que os discípulos não conheciam antes, e também houve um crescimento exponencial da igreja. Logo depois vai acontecer mais 5.000 batismos, mais 5.000 vidas. Bem, falei que eu ia falar mais sobre o depois, então agora eu chego no depois do Pentecostes. O que acontece depois de Pentecostes? A gente fala pouco sobre isso. E às vezes até falamos de Atos 3, 4, 5, de 7, de 8, da conversão de Saulo e assim por diante. Mas a gente não associa como uma continuidade de Pentecostes. Já observou isso? Não associamos. Mas nós temos que fazer isso, e essa é a proposta de hoje. Eu quero falar 7 coisas que aconteceram depois de Pentecostes. A primeira coisa que eu observo, sempre em Atos 2, vamos até o 7 talvez, mas em Atos 2, o que eu observo que aconteceu depois de Pentecostes é que aquele povo, depois de ver extraordinário manifestar de Deus, derramando o seu Espírito, aquele povo passou a ter um santo estilo de vida. Amém? Um santo estilo de vida. Ah, meus irmãos, ninguém pode experimentar um Pentecostes e continuar a mesma pessoa. Ninguém pode experimentar um Pentecostes e continuar no erro, no pecado, em maus hábitos. Atos 2:42. Que estilo de vida é esse?
eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse estilo de vida, esse santo estilo de vida, dedicação, comunhão, muito temor, sinais, maravilhas, milagres, estavam unidos em unidade. Eles distribuíam tudo o que tinham, não tinha ninguém necessitado no meio deles mais. Eles estavam juntos todos os dias, no templo e de casa em casa. Aí o pastor fala: irmão, vamos para a célula. Os irmãos acham que é mais um programa que o pastor está inventando. Não, o pastor quer que você tenha um santo estilo de vida, do jeito que tiveram os primeiros pentecostais da história. Mas você não se incomoda de reunir na casa. Às vezes você não se importa de ter uma refeição com outros irmãos. Às vezes tem irmãos novos que chegaram na igreja que você nunca tomou um café, um chimarrão com eles. E ainda põe a culpa na pandemia depois. Mas eles estavam todos os dias juntos. Eles participavam das refeições juntos. Eles louvavam a Deus juntos. Então, depois de Pentecostes, um santo estilo de vida. Um estilo de vida diferente do que eles já conheciam. Eles haviam experimentado pequenas porções do Espírito. Lembra que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo? Mas foi porções pequenas para missões específicas, assim como era no Antigo Testamento. Porque depois dessas pequenas porções, eles desviaram tudo. Mas agora não. Agora não. Agora eles têm um santo estilo de vida. Segunda coisa, depois de Pentecostes, eles experimentaram extraordinários milagres. Amém? Experimentaram extraordinários milagres. Atos capítulo 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Glória a Deus. Milagres extraordinários. Quem experimenta Pentecostes, naturalmente verá milagres extraordinários na sua vida. Aquele homem era colocado ali todos os dias para ganhar algumas moedas, para, quem sabe, ter refeições, ter suas refeições, nada além disso. O texto diz que ele era colocado ali todos os dias, mas até conhecer
Pedro e João, ele não sabia que aquele seria o seu último dia colocado ali. Porque agora ele podia andar e correr pelo templo, dizendo: fui curado, sou outra pessoa. Milagres extraordinários. Sabe o que os discípulos fizeram? O que os irmãos fizeram? Foram correndo para junto de Pedro e João, maravilhados com o que havia acontecido. Aí Pedro e João falam: vocês estão aqui perto de nós e maravilhados com isso, achando que nós fizemos alguma coisa? Aí o verso 16 diz assim: pela fé no nome de Jesus, o nome de letra maiúscula, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. É o nome do Senhor Jesus que faz milagres. Os discípulos se lembraram da promessa que Jesus havia feito em uma das suas últimas falas antes de subir. A promessa que está em Marcos capítulo 16, 17 e 18. Que promessa? A promessa dos sinais que acompanhariam aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Os discípulos se lembraram desta promessa e a reivindicaram. Mendigo, olhe para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Santo estilo de vida, extraordinários milagres e agora fortes perseguições. Fortes perseguições. Se você não está conseguindo anotar esses pontos, você pode me mandar uma mensagem e eu vou te enviar o esboço deste sermão. Os líderes de células a recebem toda segunda ou terça ou até quarta-feira, ou quando pedem, recebem até antes. Fortes perseguições, Atos capítulo 4. Depois do Pentecostes, vem fortes perseguições. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Jesus já havia dito, que perseguições viriam. Aqueles que fossem fiéis a Ele, aqueles que seguissem com sinceridade os seus mandamentos. Mas Jesus também disse em Lucas capítulo 12, verso 11: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Quando nós estamos fazendo a obra dirigidos pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem paga a conta. Amém? É Ele quem nos defende, é Ele quem nos guia. E não tem como experimentar o Pentecostes e não ser guiado pelo Espírito Santo. Foram presos. E daqui para frente, no livro de Atos e nos outros, o que mais se vai ver é perseguição. Perseguição. Cadeias, sofrimento, mortes. Tudo isso. Mas não para por aí. Depois de Pentecostes, a quarta coisa que eu observo: tudo fruto e oriundo de Pentecostes, sucessivos enchimentos do Espírito Santo. Amém? Sucessivos enchimentos do Espírito Santo. Há muitos que se satisfazem com um
enchimento do Espírito e lhe dão por satisfeitos, não buscam mais, não pagam mais o preço no joelho, acham que não tem mais nada que possam receber, como se a fonte tivesse secado. Mas o que eu vejo em Atos 4:31 é que depois que Pedro e João foram soltos, eles procuraram a igreja, não no templo, eles sabiam que ali dava cadeia para eles, mas nas casas, e encontraram os irmãos, e ali eles oraram, relataram o que tinha acontecido. Eles foram presos por causa do milagre que tinham feito, porque estavam pregando o evangelho. Em Atos 4:31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Ora, mas ficaram cheios do Espírito Santo, mas eles já não eram cheios? Eu te pergunto, eles eram cheios ou não eram? Claro que sim. Mas o Espírito Santo não é como um fast food que você vai uma vez e volta lá depois de muito tempo. O Espírito Santo está disponível a todo que pede, a todo que bate, a todo que busca. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Não menos que isso. Porque quem experimenta o derramamento do Espírito Santo não consegue mais viver sem Ele. Não consegue viver longe dele e vai querer ser mais cheio. Aliás, desobedece a palavra de Deus aquele que não é cheio do Espírito Santo. Porque a ordem do Senhor é ser cheios do Espírito. Amém? Sucessivos enchimentos do Espírito Santo. E agora eu chego no quinto. Depois do Pentecostes, aqueles irmãos que viram o que viram, que receberam o que receberam, agora eles têm uma vida de extrema generosidade. Amém? Extrema generosidade. Aqueles irmãos ali jamais tornariam-se novamente gananciosos. Agora eram as pessoas mais generosas que existiam. Atos 4:36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? José, um levita de Chipre, um membro da igreja. Ele experimentou o Pentecostes na sua vida. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele estava numa expectativa tão grande de que o Senhor Jesus cumprisse mais uma de suas promessas, que era a sua vinda para buscar a igreja, que ele pensou: para que eu vou ficar com esse monte de terra? Eu não vou levar para o céu esse monte de terra. Irmãos, o texto não fala que ele vendeu um lote. O texto não fala que ele vendeu um terreno ou uma pequena área. Ele vendeu um campo. Um campo. Eu imagino que talvez isso fosse o equivalente a um bairro a ser loteado. Mas uma coisa é certa: aqueles homens jamais seriam gananciosos, mãos de vaca, jamais. Depois de Pentecostes, eu experimento uma generosidade extrema, fora do comum, mais do que o normal. O que eu tenho não é meu, é do meu próximo também. Eu não posso dizer que eu tenho alguma coisa se o meu irmão padece necessidades. Então eu não tenho nada, tudo é de Deus, amém? Pentecostal de verdade tem que ser muito generoso. Tem que ser muito generoso.
Sexto, depois do Pentecoste, grande temor e respeito por parte de todos em relação a Deus, em relação à igreja. Amém? Grande temor, grande respeito por parte de todos em relação à igreja, em relação aos salvos, em relação aos líderes da igreja. Um grande temor como se não conhecia antes. Eu vejo isso em Atos capítulo 5. O episódio ali de Ananias e Safira. Observe bem. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Grande temor. E aí acontece o mesmo com sua mulher, Safira. Confirma o valor, o engano, o dolo que houve. E o verso 11 vai dizer assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Quero Pentecostes? Pentecostes tem consequências. Tem consequências extraordinárias para quem obedece à palavra, para quem é guiado pelo Espírito. Além das dores, de perseguições, é claro. Mas também tem consequências ruins, negativas e até de morte. Para aqueles que não consideram o que aconteceu em Atos 2. Consequências terríveis. Um pecado tramado entre marido e mulher. Como que se a igreja nunca fosse saber, como se, vamos enganar aqueles bobos lá. Porque José vendeu um campo, e dá a entender o texto, porque é na sequência, dá a entender que José foi, não que ele buscasse, não que ele queria algum reconhecimento, mas parece que a notícia correu. A notícia correu porque era um campo preciosíssimo. E agora a igreja tinha provisão necessária para atender a todos os necessitados. E a notícia corria, mas como que a igreja tem tanto rancho para dar? Aí, querendo ou não, vazava. Não, é que o irmão José, sabe aquele campo que ele tinha? Ele vendeu e doou. Por isso que não tem mais ninguém passando necessidade. Que generosidade. E Ananias e Safira, quem sabe eles observaram o prestígio que involuntariamente José recebeu. Contra a sua própria vontade, porque não foi para isso que ele fez o que fez. Aí Ananias e Safira, eu também estou louco por um prestígio no meio da igreja. Se fosse um prestígio de chocolate, só ainda estava bom, né, irmã Silvia? Eles queriam reconhecimento, queria ser visto. Amados, depois de Pentecostes, Deus matou irmãos mentirosos. Depois de Pentecostes, Deus aniquilou do meio da igreja enganadores, invejosos, pessoas que buscam por destaque, líderes que buscam por reconhecimento. Acabou aquilo.
Amém? Acabou. Eu receio que o Senhor faça isso ainda hoje. Quantos de nós cairiam de costas? Quantos de nós? Mas grande temor apoderou-se de toda a igreja. Grande temor apoderou-se de toda a igreja. E as pessoas da sociedade, o que pensaram nisso? O que diziam agora a respeito daquela igreja? Cuidado com aquela igreja, que tem gente caindo de costas lá. Sim, eles até foram chamados de bêbados, né? Não é desse cair. É do cair do juízo de Deus por causa do pecado. E a fama deve ter se espalhado não só pela cidade, mas pela nação inteira. E aí o que acontece diante disso? As pessoas passam a ter mais temor. Com Deus não se brinca, né? Exatamente. Que coisa séria, meus irmãos. Queremos o Pentecoste? Queremos essa experiência extraordinária? Tem consequências. Tem consequências. Consequências extraordinárias para os obedientes. Para os que têm um coração honesto diante de Deus. Para quem faz as coisas certas, de acordo com o que Jesus fez. Mas consequências muito desastrosas para quem não tem o devido temor e para quem não tem a motivação correta a respeito das coisas de Deus. Espírito Santo é coisa muito séria, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dar uma série de instruções a respeito. Não apagueis o Espírito. Sejam cheios do Espírito. Recebam o Espírito. E assim por diante. Último ponto. Depois do Pentecostes, aqueles que o viram, que viram descer o Espírito Santo, aqueles que presenciaram o cumprimento da promessa, agora eles deviam estar preparados para morrer. A coisa vai ficando cada vez mais séria, né? Tem gente brincando de Pentecostes por aí. Pentecostes é coisa séria. Certa vez um pregador, um pastor, se gabou, isso foi há talvez uma centena de anos atrás, nos Estados Unidos. Se gabou de que naquele dia houve uma conferência, um congresso, e ali reuniram-se 10 mil pentecostais. Aí um outro pastor, que não foi no congresso, não sabia desse congresso, ele exclamou: então, 10 mil pentecostais estiveram em nossa cidade? O outro disse: sim. E ele disse: eu não vi barulho nenhum. Eu não vi acontecer nada nessa cidade. Porque quando 120 pentecostais estavam ali no cenáculo, aquilo revolucionou o mundo até os dias de hoje. A ponto de, em algum momento, onde eles chegavam, as pessoas diziam: esses homens que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Aí você me afirma que 10 mil pentecostais estiveram em nossa cidade. Que raça de pentecostais são esses? De onde nasceram esses pentecostais? De onde vieram? Porque estão um pouco diferente do pentecostal bíblico. Irmão, se tivermos 10 mil pentecostais nessa cidade, amém? Botaríamos de cabeça para baixo essa cidade, amém ou não? Preparados para morrer. E eu pego aí o exemplo de Estevão. Estevão, considerado o primeiro mártir. Por que o primeiro? Porque foram tantos, irmãos. Foram tantos. Atos capítulo 6 e verso 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo.
Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, verso 15, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Às vezes eles pensaram: é desse homem mesmo que vocês estão falando? Tem que estar preparado para morrer. Quem experimenta uma vida com o Espírito de Deus tem que estar preparado para morrer, irmãos. E ali inventam um monte de mentiras a respeito de Estevão, porque não aguentaram no debate, não suportaram o poder do Espírito que havia nele. E aí então tiveram que usar de outros artifícios, né? E Atos capítulo 7 vai mostrar ali tudo, a defesa de Estevão, a maneira como ele relata, como ele se defende diante de acusações injustas que fizeram, e dá uma pregação, e Estevão prega de maneira extraordinária. Vários versos, e ele dá uma viagem desde a criação e Moisés, e prega, e prega, e prega, e todos eles têm que ouvi-lo. Quem experimenta Pentecostes, aproveita, nem que seja a sua última oportunidade em vida, aproveita para pregar o Evangelho. Aí lá no finalzinho de Atos 7, verso 54, ouvindo isso, ou seja, a defesa de Estevão e a pregação de Estevão, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Verso 59. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Quem experimenta Pentecostes tem que estar pronto para morrer, como Estevão estava. Por isso que o discípulo de Jesus, como você e eu somos, tem que ter a vida resolvida, porque tem que estar pronto para morrer. Por exemplo, se você partisse hoje, se o Senhor o levasse hoje, você deixaria pessoas sem receber o que você deve? Se você partisse hoje, o teu relacionamento com teu esposo ou com a tua esposa estaria em dia? Com seus filhos, com terceiros, com a família, com Deus? Amados, a história de Estevão é extraordinária. Estevão era alguém cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. E antes que morresse,
Deus permitiu que ele já observasse, já visse a glória de Deus. A glória de Deus. E ele viu Jesus de pé à direita de Deus. Que testemunho! Que testemunho! E apedrejaram Estevão. Enquanto ele era apedrejado, ele aproveitou para fazer mais uma oração ao Senhor. Antes que eu morra, antes que eu abra os meus olhos diante do meu mestre que vai me receber, deixa eu orar mais uma vez. Do jeito que o Senhor Jesus ensinou, com a sua vida ele orou. Senhor, como é que ele diz? Não os consideres culpados deste pecado. Ou seja, perdoa eles o que eles estão fazendo. Perdoa esses homens pelo que eles estão fazendo, pela maldade, pela injustiça que eles estão fazendo. E o texto diz que ele adormeceu. Aquele que experimenta Pentecostes, ele não morre, ele adormece. E quando ele abre os olhos, ele já está nos braços de Cristo. Já está com o seu mestre. Nós temos que estar preparados para morrer, se é que nós recebemos do Espírito de Deus. Morrer para si mesmo, morrer para seus próprios interesses, morrer para a carne, e morrer por amor a Cristo. Morrer é dar a sua vida, dar a vida a Ele. Quem experimenta Pentecostes, deseja morrer fazendo a obra do Senhor, realizando a obra do Senhor. Não morrer no pecado, como a gente observa o que tem acontecido muitas vezes, e a mídia mostra isso. Mas quem experimenta Pentecostes, se for para morrer, que seja de joelhos aos pés do Senhor, que seja em oração como fez Estevão. E o Senhor Jesus também já havia dito a respeito disso. E esse é o último texto que eu quero ler nessa noite, enquanto o Ministério de Louvor se posiciona. João capítulo 12, verso 24. Jesus está falando assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Para frutificar tem que morrer. E a morte de Estevão trouxe encorajamento a todos os demais cristãos daquele tempo. Nós não vamos deixar Estevão morrer sozinho. Se for preciso, nós também morreremos por causa desta mensagem. Porque experimentamos Pentecostes. Nós já morremos em Pentecostes, amém? Pentecostes é lugar de morte, irmãos. Porque Jesus disse a respeito de si próprio: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Todo fruto existe porque uma semente morreu. Amém? Quantos recebem essa palavra da parte de Deus, digam amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos. Levanta sua voz ao Senhor. Diga para o Senhor: se você está em Pentecostes, se você tem experiência com o Espírito de Deus, se você recebeu do Espírito Santo na sua vida, diga para o Senhor: Deus, eu quero isso para a minha vida. Deus, prepara-me, dando-me esse santo estilo de vida, para que eu veja os milagres do Senhor, mesmo que padeça perseguições, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito, uma vez mais cheio. Eu quero estar
em extrema generosidade e dizer que eu não tenho nada, tudo é teu, tudo é benefício do Senhor, tudo é seu, ó Pai, de maneira que haja grande temor e respeito pelo nome de Jesus, pela igreja de Jesus, por aqueles que foram selados com o Espírito do Senhor e acima de tudo isso, estar preparados para morrer. Ó Espírito de Deus, obrigado pela Tua palavra nesta noite, obrigado porque a Tua palavra traz vida, obrigado porque a Tua palavra abre os nossos olhos, ó Deus, da maneira como temos que ser. E hoje nós entendemos como é a vida de um pentecostal, Senhor. É alguém que tem um santo estilo de vida, é alguém que vê os milagres, que padece perseguições e se alegra por isso. É alguém que recebe do Teu Espírito, é alguém generoso, que tem temor, que respeita a Tua pessoa, mas também alguém que está pronto para morrer pela Tua causa, ó Pai. Ó Deus, quantos de nós está distante disso, meu Deus? Mas não queremos permanecer assim. Queremos receber mais do Teu Espírito, ainda que a defesa da Tua palavra nos custe esta vida, mas nós odiamos esta vida aqui neste mundo, cheia de dor, cheia de morte, de injustiça, de sofrimento, de vírus. Maior é a vida que o Senhor tem preparado nos céus para cada um de nós, meu Pai. Porque a Tua palavra diz que aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o lugar de batalha. Fomos chamados para ser Seus soldados e estamos servindo aos Deus dos exércitos, ao Todo-Poderoso. E quem é soldado tem que estar pronto para morrer em batalha. E ainda que percamos a vida aqui, Senhor, por causa do Teu Pentecostes em nós, abriremos os nossos olhos nos braços do Senhor Jesus, e ali viveremos eternamente com Ele. Ah, meu Deus, prepara-nos, Senhor, prepara-nos para essas coisas, meu Pai, que ninguém aqui, ó Deus, admita viver uma vida menos do que esses nossos irmãos que viveram depois de Pentecostes. Enche-nos uma vez mais do Teu Espírito, ó Deus. Enche nossas vidas com o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai, uma vez mais. E nós repreendemos em nome do Senhor Jesus toda força maligna que se levanta para atrapalhar a nossa vida, tudo que se levanta para impedir o nosso tempo com o Senhor, toda influência demoníaca que se levanta para deixarmos a Bíblia de lado, para lermos outras coisas, seja repreendida em nome do Senhor Jesus, para podermos buscar mais a Ti, para podermos orar mais, clamar mais e receber mais do Teu Espírito e sermos mais e mais cheios do Teu Espírito, ó Pai. Faz isso no meio da Tua igreja, Senhor. Nós precisamos da manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós carecemos do Teu Espírito em nós, ó Pai. Sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, Senhor. Dependemos da manifestação do Teu Espírito em nós. E então nós veremos pessoas sendo libertas, vidas sendo salvas e curadas por causa do nome poderoso do Senhor Jesus. Assim como foi nos tempos de Atos, faze nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Quantos recebem essa palavra da parte de Deus, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. E enquanto cantamos, vamos consagrar ao Senhor dízimos e ofertas. Pode acender mais a luz do meio, por favor. Há um envelope aí à sua frente. Tem o número do Pix aí. E também há uma máquina de cartão lá atrás na recepção. Você pode fazer uso desses meios para dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. Então, enquanto cantamos esta canção, generosamente vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas em nome de Jesus. E quem está assistindo de casa, também tem o Pix aí
esse comentário fixado aí na sua tela. Vamos fazer isso de todo o coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre haver. Vamos erguer as nossas mãos o mais alto que a gente pode. Vamos cantar isso essa noite. Te damos glória. Teu é o poder pra sempre haver. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a você que nos acompanhou de casa. Fique na paz do Senhor Jesus e espero vê-lo aqui no próximo domingo às 10 ou às 18. Deus abençoe.